Veja só, a gente teve um caso em 2024 com o Christian Chaves do RBD, que foi uma loucura, né? Aqui a galera enlouqueceu. Vieram mais de 4.000 pessoas de outros estados para ver o cara. Tipo assim, a gente deu 98% de como é, lotação Lotação. na cidade e tal, para ver para ver o cara do RBD. Então foi surreal. Quando foi no sábado à noite, o agente dele veio do México, estava aqui, estava lá no centro de convenções, e eu tava entrando com o Celton Mello e Matheus Nastergalli no painel da Compadecida. Eu tava ali no backstage, eles estavam entrando, porque era o único painel que eu queria ter visto, entendeu? Era o do Alto da Compadecida 2. E aí toca meu telefone e disse: "Você tá onde?" Eu disse: "Cara, eu tô aqui tô no painel, né? Quero ver pelo menos o painel do Alto da Compadecida, eu quero ver." Porque você não vê nada, né? Tipo, eu não vejo nada. Sim, sim. É o que menos aproveita. É. E aí os caras disseram: "Cara, o Christian perdeu o voo." E aí ele tava na Alemanha. Olha a logística como é, né? Ele tava na Alemanha, num evento. Ele ia para Portugal, ia passar umas 6 horas em Portugal e pegaria um voo para Salvador. Aí a gente mandou uma equipe para Salvador, segurança, handler e etc, para esperar ele lá. 3 pessoas foram para Salvador, esperar ele lá. A gente fez uma parceria com a administradora do aeroporto, eu não lembro o nome agora, não é a Ana. A Ana é daqui, né? É. É daqui do Galeão e de Congonhas. Mas a de Salvador eu não lembro o nome. Mas a gente fez uma parceria lá porque em alguns aeroportos, sei lá, Guarulhos, o de Brasília, eu acho que o Galeão tem um negócio chamado greeting. Você contrata um serviço de um cara que vai pegar o cara dentro do avião, faz ele passar por um esquema de alfândega mais rápido, para o cara não ir no meio do povo, entendeu? Sim, Porque sim. imagina ali o tumulto que pode causar, tal, dependendo do artista, isso vira um problema. Então, existe esse serviço. Mas os outros aeroportos, como não recebe muito esses talentos internacionais, não tem isso. Então, aí a gente teve que fazer uma parceria com a galera do aeroporto, mandou um time para lá, né, para esperar o cara. E aí quando foi 6 horas da tarde, o Christian posta um story na parada gay de Berlim. E eu vou te falar que a sorte da gente é que ele postou. Porque os fãs, Sim. foram os fãs que viram e disseram assim: "Ô, você não tinha que estar aqui no Brasil amanhã meio-dia aqui na Paraíba para eu te ver, né?" Aí, sabe o que ele falou? Esqueci. E ele veio? Então, aí você começa uma saga, né? Compra, e aí pra você ver como o problema cai pro produtor. É tipo aquele negócio de contrato, dane-se, entendeu? Sim. Não importa. Numa situação, é, vamos dizer assim, de negócio normal, qual seria o papel obrigatório do cara? Pô, eu não honrei uma passagem de 60 mil reais que os caras compraram para mim para ir pro Brasil, então eu vou pagar a passagem para eu chegar lá o mais rápido possível. Porque não foi, sei lá, a tempestade, o furacão, não foi simplesmente o cara não foi pro aeroporto pegar o avião, entendeu? Ele foi curtir. Foi isso que aconteceu. Então, numa situação normal, é, sei lá, a empresa do agente dele, né, da agência dele, a gente cairia em cima e o cara emitiria ali a passagem, tá? O que não é um fato, né? Tipo, nesse caso, quem foi que teve que comprar a passagem? Fomos nós, entendeu? E aí o que aconteceu? A gente achou um voo que ele saía de Berlim, ia para Frankfurt, que é rápido ali, sei lá, 1 hora, acho que é menos de 1 hora, 40 minutos. É tipo o Rio-São Paulo, tipo ponte aérea. Hum. E aí ele sai de Frankfurt, chega em São Paulo, acho que é 7, 8 horas da manhã, pega o voo das 9 para chegar meio-dia para o painel dele ser 1 hora da tarde. Então, risco alto, né? Porque ele ia chegar de madrugada em João Pessoa, né? Ele ia chegar na madrugada do sábado para o Sim. domingo, Com tempo, né? De dormir, aí descansar. descansaria e tal, não sei o quê.
E aí a gente comprou essa passagem. Então ele pegou o avião em Berlim, foi para Frankfurt. E aí, cara, começa a acontecer aquelas coisas que só acontecem em evento. Por isso que eu digo que evento é um organismo vivo. Chega uma hora que você fez muito evento, deve saber, chega uma hora que você não tem mais controle do que vai acontecer. Você tem que estar preparado, né, planejado para que aquilo que você fez ali, se você se preparou para que aquilo seja uma contenção caso alguma coisa aconteça. Tem plano A, B, C, D, enfim. Quando o cara chegou em Frankfurt, foi exatamente no período que começou a Olimpíada, o evento, em Paris, e rolou uma manifestação que os caras invadiram o aeroporto. Foi na hora. E aí, o voo dele foi cancelado. Se a gente tivesse deixado a companhia aérea resolver, ela resolveria, mas o cara ia ficar uns 2 dias lá em Frankfurt, enfim, hospedado, esperando, e aí a companhia aérea voltar. Só que a gente não tinha Sim, não tinha tempo. esse tempo, né? Então a gente teve que comprar uma outra passagem para ele voltar para Berlim, para ele pegar um voo de manhã em Berlim, para chegar à noite em São Paulo, para pegar um voo das 10, 11 horas que tem em São Paulo, para chegar às 3 da manhã do domingo para segunda, para a gente fazer com ele na segunda-feira. Por que a gente tomou essa decisão? Eu acho que, cara, eu sou fã de um monte de coisa. E meu primeiro ponto é, se eu fosse participar de um evento que eu criei uma expectativa ali para ver aquilo, e o cara simplesmente cancelasse ou o evento não fizesse nada, sei lá, para tentar, eu ia ficar um pouco frustrado, entendeu? Então, como eu não queria que isso acontecesse comigo, a gente decidiu fazer na segunda-feira em respeito aos fãs. Só que isso me trouxe uma carga, né? Então, Algumas cargas, né? algumas, Emocional, financeira. a gente teve que pagar aluguel de equipamento tudo de novo, pagar time tudo de novo, entendeu? Uma diária a mais de tudo, fora as passagens, fora todo o emocional, assim, o estresse que o negócio causa, fora que teve de umas quase 4.000 pessoas, e aí a decisão racional, as quase 4.000 pessoas que vieram de outros estados para ver o cara, 49 não puderam ficar. Então a gente teve que devolver passagem, hospedagem e o ingresso do evento para esses caras. Rapaz, foi uma odisseia danada para você. Você agora encerrou falando das 4.000 pessoas. Ou seja, apesar de tudo isso, vocês perderam aí o quê? 1% praticamente desse universo de 4.000 pessoas. Exatamente. Mas deu tudo certo. Ele veio e a gente fez na segunda-feira, entendeu? O que é que deu errado? Obviamente ele deixou um rombo imenso no evento, sabe? Tipo, isso foi bem alto. E a decisão de fazer na segunda-feira, a gente teve que devolver de 49 pessoas. Já deu uma conta violenta. Imagina se a gente tem que devolver de 4.000. Entendeu? Então, assim, isso esses dois pesos, assim, foi o que a gente decidiu. Cara, é melhor a gente... Qual é o tamanho do prejuízo que a gente quer? Qual é o tamanho do problema que a gente quer? Vamos diminuir o tamanho desse problema, entendeu? Então, tem uma dupla decisão racional e uma emocional. Porque, cara, eu vi o quanto a galera tava, sabe, polvorosa, assim, pra ver o cara. E eu me vi na pele deles, entendeu? Tipo... Colocar o fã em primeiro lugar, né? Ele não é pra... Exatamente. Porque então, ele é que faz funcionar, isso. né? Sem o fã não tem o Imagineering, não tem CCXP, não tem San Diego, não tem nada, entendeu?